Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos materiais sobre processos administrativos, tá? O foco é tentar entender como é que as informações, os documentos, como tudo isso circula, né, dentro de uma organização. A gente tem fontes que falam desde administração de materiais até comunicação, redação oficial. Exato. A ideia é assim, pescar aqueles pontos-chave, sabe? As engrenagens que fazem a máquina administrativa girar. Porque muitas vezes parece só burocracia, né? Mas tem uma lógica ali que afeta direto a eficiência, a clareza. Vamos tentar desvendar um pouco disso. Ótimo! Então, nossa missão aqui é achar aqueles detalhes úteis, talvez até meio surpreendente nesse fluxo todo. Vamos lá, então. Bom, um ponto que já chama atenção logo de cara é como as coisas entram na organização. A gestão da entrada, né? Os materiais falam de recepção, conferência. Sim, isso é fundamental. Lá na parte de administração de materiais, por exemplo, eles detalham a conferência quantitativa, que é basicamente checar se a quantidade que chegou bate com o que foi pedido. E aí tem um detalhe interessante, a tal da contagem cega. Já ouviu falar? Contagem cega. Não. Como assim? É quando a pessoa que confere não sabe a quantidade que está no documento, no pedido original. Ela conta do zero mesmo. Isso é tipo uma ferramenta ótima para evitar erro por distração ou até, né, ou algum esquema. Nossa! E depois vem a conferência qualitativa, que aí é para ver se o material está dentro das especificações, se a qualidade está ok. Ah, essa ideia da contagem segue é fascinante mesmo. Mostra uma preocupação assim real em garantir a precisão logo na entrada, né? Mas esse processo todo, apesar de cuidadoso, não pode acabar criando uns gargalos se o volume for muito grande. Fico imaginando. Olha, pode ser um desafio de gestão, sim. Tem que ter um equilíbrio, né? Entre o controle e a agilidade. Mas a ideia é que o custo de um erro que você pega ali na entrada é bem menor do que se ele for se espalhando pelo sistema, entende? Faz sentido, faz todo sentido. E bom, uma vez que a coisa entrou, a questão é como circula lá dentro. Aí entram os diferentes tipos de documento. E os materiais que a gente viu destacam alguns, né? Tipo o memorando. Exatamente, o memorando é descrito como assim, a ferramenta principal para comunicação interna rápida. Ele circula entre unidades do mesmo lugar, mesmo órgão, não importa muito a hierarquia, e a grande vantagem é a rapidez. Dá para colocar despacho, encaminhamento, tudo no próprio documento sem muita cerimônia. É feito para a coisa andar rápido internamente. Essa agilidade interna parece ótima, né? Para resolver as coisas do dia a dia. Mas imagino que essa informalidade toda não sirva para qualquer situação, certo? Essa rapidez talvez possa, sei lá, levar a registros menos formais do que precisaria depois. É um ponto válido, sim. A agilidade tem seu preço. E o memorando foca nisso. Para situações que pedem mais formalidade, ou quando a comunicação é para fora da organização, aí a gente tem outro instrumento, o ofício. O ofício é usado para falar com outros órgãos públicos ou com pessoas de fora, empresas. Ele tem um peso mais formal. Entendi. Então o ofício seria o contraponto mais formal do memorando, para quando a comunicação precisa ser mais, digamos, oficial, especialmente para fora. Precisamente. A escolha entre um e outro vai depender de para quem você está mandando e qual o objetivo, né? O interessante é que, apesar de serem diferentes na formalidade e no uso, os dois segundos materiais têm que seguir o padrão culto da linguagem. Tem que prezar pela clareza, ser conciso e impessoal. Não é só formalidade. É garantir que a mensagem chegue clara, sem dupla interpretação e manter a imagem da instituição também. Faz todo sentido. Clareza a chave. Mas mesmo escolhendo o documento certo, escrevendo direitinho, os materiais alertam para as barreiras na comunicação. Isso parece ser um desafio em todo lugar, né? Sem dúvida. O material menciona vários tipos. Barreiras físicas são as mais óbvias, né? Distância, barulho, até o layout do escritório que atrapalha a conversa. Depois tem as semânticas. Aí entra o jargão, sabe? Linguagem técnica demais que só um grupo entende. Imagina um setor manda um documento cheio de sigla para outro que não faz ideia do que significa. A comunicação já falhou ali. Com certeza. E as barreiras comportamentais? Essas parecem mais sutis, né? Sim, e talvez as mais complicadas de lidar. Inclui desde a pessoa simplesmente não prestar atenção na mensagem até resistência a ideias novas, sabe? Resistência à mudança.
E também os filtros pessoais, quando a gente interpreta tudo com base nas nossas experiências, nos nossos preconceitos, né? Reconhecer que essas barreiras existem em todos os níveis é o primeiro passo para tentar diminuir o impacto delas. Nossa, dá para ver que é um sistema todo interligado, né? Começa com aquele cuidado na recepção, passa pela escolha certa do meio de comunicação, memorando para agilidade interna, ofício para formalidade externa, e aí termina nessa luta constante contra as barreiras para que a informação realmente chegue e faça sentido. Exato. O quadro geral que vai se formando é de uma estrutura pensada, com regras, com ferramentas como esses tipos de documentos, as conferências que não foram criadas para engessar, mas para organizar, para dar clareza e eficiência aos processos. A padronização, a formalidade, quando bem usadas, elas servem para a transparência e para o bom funcionamento da coisa toda. Então, resumindo um pouco o que a gente explorou aqui, vimos a importância de ter etapas bem controladas na entrada de materiais, como aquela curiosa contagem cega. Vimos também a diferença funcional bem clara entre a comunicação interna rápida, com o memorando, e a externa, mais formal, com o ofício. E, claro, como várias barreiras podem atrapalhar esse fluxo todo, exigindo atenção o tempo todo. Fundamentalmente é isso. Esses processos formais são meio que a espinha dorsal da organização administrativa. Eles buscam garantir ordem e clareza na comunicação e na gestão. E para a gente fechar, fica uma provocação baseada também nos materiais. Eles mencionam que existe uma tal de estrutura informal nas organizações, né? Aquela rede de amizades, os grupos, a comunicação que rola fora dos canais oficiais, o cafezinho, né? Como será que essa rede invisível interage com os memorandos, os ofícios, as conferências formais no dia a dia? Será que ela ajuda, atrapalha ou às vezes cria até um sistema paralelo? Fica aí a reflexão. Até a próxima.